Mateus capítulo 27, versículos 39 a 43, diz assim, eu queria que você acompanhasse comigo agora. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: a outro salvou e a si mesmo não pode salvar? Rei de Israel é ele, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. O mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. Vou pedir ao Maurício para colocar aqui para nós na tela algo importante nessa noite que eu quero pensar com você em rápidas palavras. A cruz é o principal símbolo do amor de Deus. Sem a cruz nós não estaríamos aqui. Sem a cruz nós não seríamos resgatados. Sem a cruz ninguém aqui seria perdoado. Sem a cruz ninguém aqui poderia subir aos céus. A cruz é muito importante, eu diria que ele é o centro do Evangelho. Todo o Evangelho converge para a cruz. Toda a mensagem que Jesus pregou converge para a cruz. Tudo que Jesus ensinou caminhando para a cruz. Jesus não veio enganado, Jesus não foi surpreendido, Jesus não foi traído no sentido de que ele não sabia que o final da caminhada dele seria a cruz, não. A Bíblia diz que, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo para morrer numa cruz. Porque Jesus sabia que a sua caminhada era rumo à cruz. Entretanto, nós vamos ver lá no dia da crucificação, pessoas pedindo a Jesus que abandone a cruz. E por que essas pessoas queriam que Jesus abandonasse a cruz? Tinha vários motivos. Alguns deles nós vamos ver aqui nessa noite. Primeiro motivo, pense em você mesmo. Jesus, você não está pensando em você mesmo, salve a si mesmo. Pense na sua dor, pense no seu sofrimento, pense na sua angústia, pense nessa dor horrível, pense na vergonha, pense na exposição, pense em si mesmo. Se Jesus fosse à cruz pensando em si mesmo, ele não subiria lá. Porque no Getsêmani ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus não foi para a cruz pensando em si mesmo. Mas ele foi àquela cruz pensando em mim, pensando em você, e pensando naquela multidão que estava diante dele, e pensando em cada habitante da terra, e pensando em cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente. Jesus não subiu àquela cruz porque estava querendo ali fazer algum espetáculo, não. Ele subiu porque ninguém poderia subir em seu lugar. Foi porque Jesus não desceu que eu e você podemos subir ao céu hoje. Porque ele é o caminho que nos leva ao céu. É por causa que ele não pensou em si mesmo. Mas havia um outro argumento. E o argumento seguinte para que Jesus desça da cruz é esse: você não tem misericórdia aqui na terra. As pessoas não estão pensando em você, as pessoas não trataram bem você, as pessoas te humilharam, as pessoas estão cuspindo no seu rosto. Se Jesus fosse olhar para aquela multidão, certamente ele não estaria naquela cruz. Se Jesus fosse olhar o desprezo, não. Mas agora vem o segundo pedido, e o segundo pedido é esse: se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Parece que Jesus já tinha ouvido isso no início do ministério. 2 vezes o diabo falou para ele isso: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Depois ele levou ao alto do templo e ele disse: se você é o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo e os anjos vão acolher você. E agora tem pessoas ao pé da cruz dizendo: se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Só que eles não entenderam que exatamente por ser o Filho de Deus é que ele estava ali. Porque Deus o enviou aqui para isso. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E
como filho amado, ele estava ali na obediência ao seu pai. Ele estava ali fazendo a vontade do Pai. Ele estava ali recebendo o pecado de toda a humanidade sobre ele. Por isso, Jesus não podia descer da cruz, mas ele era o Filho de Deus, era o único que podia estar ali, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas há um terceiro motivo, pelo qual as pessoas pedem para que ele desça da cruz, e o motivo é esse: se salvou alguém, pode salvar você também. A dúvida é se Jesus tinha salvado pessoas. E muitas vezes no seu ministério, Jesus disse às pessoas: vai, porque a tua fé te salvou. Várias pessoas ele falou isso: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Vai em paz, você está salvo, vai em paz. Há um paralítico que desce num telhado que é aberto no teto, e desce diante dele e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas então começam a blasfemar e começam a dizer coisas no seu coração, e Jesus podia ler o coração daquelas pessoas. E então Jesus diz: qual é mais fácil, dizer a ele: perdoados são os teus pecados, ou mandar ele andar? Todo mundo ficou calado, porque ninguém poderia fazer nenhum nem outro. E ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, tem autoridade. Levanta, moço, toma o seu leite e anda. E ele saiu andando à vista de todos. Se ele salvou alguém, ele salvou milhares. Ele salvou milhares de pessoas, mas agora a fala era essa: se salvou alguém, salva você mesmo. Se Jesus pensasse em salvar a si mesmo e descesse daquela cruz, todos nós estaríamos perdidos. Jesus não podia deixar de cumprir o propósito dele, deixar de cumprir a sua missão, porque ele diz que o Filho do Homem veio aqui buscar e salvar o que se havia perdido. Ele estava ali porque fazia parte do plano de salvação ir à cruz. Sem a cruz não haveria salvação para ninguém na terra. Mas há um quarto motivo pelo qual as pessoas pedem que Jesus desça da cruz. Diz: mostre que você é o rei de Israel. Mostre que você é o ungido de Deus. Desça da cruz, que você mostre que você tem autoridade, que você tem poder, que você tem. O rei que eles queriam era um rei humano. Jesus deixou claro e disse: o meu reino não é deste mundo. E exatamente por ser súdito de Deus, por estar ali numa submissão ao Pai, que Jesus não podia descer da cruz. Mas eles não entendiam que quem quisesse fazer parte desse reino tinha que se tornar súdito de Jesus. Sem ser súdito de Jesus, não haveria como alcançar a vida eterna, não haveria como alcançar a bênção. E o ladrão da cruz entendeu isso. O ladrão da cruz entendeu que ele não estava de lado de um qualquer. Ele entendeu que ele não estava de lado de mais um assaltante. Não, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é que um ladrão olha para Jesus e entende que ele é rei? E as pessoas que estão diante dele dizem para ele: desce da cruz e mostra que você é rei de Israel. Parece que há uma incongruência. Parece que o ladrão está entendendo mais do que aquelas pessoas. Parece que o ladrão está com a consciência muito mais profunda do que a multidão que está diante de Jesus. Acontece que o ladrão via nele não o rei político, não o rei que ia governá-los politicamente, mas o rei que haveria de governar o seu coração por toda a eternidade. E se não olharmos para Jesus como o rei do nosso coração, da nossa vida, também haveremos de pedir que ele desça da cruz. Havia um outro motivo para o qual Jesus deveria descer da cruz? Sim, e eram os sacerdotes que disseram esse motivo. Os sacerdotes disseram: se descer da cruz, nós vamos crer em você. Se você descer daí agora, nós depositaremos a nossa fé em você. Mas há uma pergunta que a gente precisa fazer agora: e os milagres? E as maravilhas? E as coisas que Jesus fez? E as curas? E as pessoas que foram ressurretas? E as pessoas que foram libertas? E as milhares de pessoas que foram alcançadas pelo poder dele? Nada disso valia para aquelas pessoas? Será que eles não enxergaram o poder de Jesus? Era só ele descer da cruz? Não. O que eles queriam era um espetáculo.
O que eles queriam é que Jesus desse um showzinho à parte, porque no fundo, eles não criam em nada que Jesus pregou. Eles não criam na mensagem, eles não criam na autoridade, eles não criam no poder, eles não criam nos milagres, eles não criam nas curas, eles não criam em nada. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que eles queriam não era crer em Jesus, porque se quisessem, poderiam crer mesmo sem Jesus fazer nada. Porque ele diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas eles não estavam querendo crer, eles estavam querendo que Jesus descesse da cruz para manifestar alguma coisa extraordinária, um espetáculo para que eles pudessem estar ali. Talvez pudessem até criticar e dizer, desceu porque não estava bem pregado na cruz, desceu porque colocaram aí um prego, ou talvez um cravo que não foi tão profundo, ou qualquer outra coisa qualquer. Mas a Bíblia diz que Jesus não desceu, porque é na cruz que Ele nos convida a crer. É a cruz que nos convida a olhar para Cristo. É a cruz que nos convida a depositar a nossa fé nele. Não é o fato dele não estar, ou dele descer da cruz. Porque se Jesus tivesse descido da cruz, não poderíamos crer nele, porque ele não poderia ser o nosso Salvador. Ele não teria pago o preço do nosso pecado, ele não teria feito o sacrifício que Deus exigia, e aí não haveria condição de crermos nele para a salvação. Mas há um outro motivo, e o motivo é esse: onde é que está o seu Deus? O seu Deus sumiu? Ele desapareceu? Ele não vai fazer nada por você? A pergunta é essa. Parece-me que querem solapar a fé de Jesus em Deus. Parece que querem aproveitar o momento da fragilidade de Jesus, o momento da dor, o momento em que ele está ali naquela cruz sofrendo, e dizem, cadê o seu Deus? Não é na hora mais difícil que as pessoas fazem essa pergunta para nós? Não é na hora que nós estamos atravessando os piores problemas da vida que Satanás diz, cadê o seu Deus? Era essa a pergunta que fizeram aí. E eles disseram, desce da cruz. Se o seu Deus é tão poderoso, por que ele não tira você da cruz? Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Jesus sabia onde estava o seu Deus. Ele confiava no seu Deus. Ele confiou no seu Deus. E ele dependeu do seu Deus até o fim. E a última palavra dele foi, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Tetelestai. Está consumado. Pai, eu cumpri a missão. Jesus estava na dependência, ele sabia onde estava o seu Deus. Não é porque ele estava na cruz que ele não sabia, pelo contrário, ele sabia. Tem um momento na crucificação que Jesus fala, Pai, Pai, por que me desamparaste? Segundo alguns, é porque naquele momento o pecado da humanidade todo cai sobre Jesus e Deus vira o rosto. A Bíblia não diz isso. Mas alguns interpretam assim, que aquele momento que Jesus sente aquela solidão, é o peso do pecado de todos nós que cai sobre Jesus. E a pergunta é essa, desce da cruz, porque esse Deus seu não vale nada. Esse Deus seu não pode te tirar daí, esse Deus seu não pode te ajudar. Então desce da cruz, chama ele, pede ajuda. Quando Jesus começa a falar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Eles dizem, ele está chamando Elias, ele está chamando um profeta, vamos ver se ele vem. Porque a expectativa deles é que algum profeta viria e que tiraria Jesus da cruz e que colocaria ele embaixo. Nenhum profeta poderia fazer isso, porque a Bíblia lá no Velho Testamento também fala que Jesus morreria e que suas vestes, lá no Salmo 22 diz, seriam rasgadas e distribuídas. Lá no Salmo 22 fala da cruz. O Velho Testamento também aponta para a cruz. Portanto, nenhum profeta poderia fazer o que eles pensavam. Mas a Bíblia fala ainda que eles chegam com o último argumento. E o último argumento é para Jesus descer da cruz é esse: Deus não te quer bem. E esse argumento ele é tão perigoso, que quem fala é um dos sumos sacerdotes. Ele vira para Jesus e ele fala essa frase: confiou em Deus? Livre-o agora, se ele te quer bem. Prestou atenção? Confiou em Deus, que ele te livre agora, se ele te quer bem. Quer dizer, se ele não te quer bem, você vai ficar pendurado aí. Se ele te quer bem, você desce daí.
Como você não vai descer? Deus não te quer bem. Olha que argumento satânico. Olha que coisa mais perigosa. Satanás é astuto. E ele põe palavras na boca dos outros para nos atingir e para dizer: porque você sofre, Deus não te quer bem. Porque você tem um problema na sua casa, Deus não te quer bem. Porque falta dinheiro, Deus não te quer bem. Porque está desempregado, Deus não te quer bem. Porque está enfrentando uma luta, está enfrentando um câncer, uma leucemia, um problema qualquer, Deus não te quer bem. Não é verdade. E a prova que não é verdade é que Deus queria tanto bem a Jesus, que Jesus faz uma oração mostrando a intimidade que ele tinha com o Pai. E ele fala para o Pai o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha a oração de Jesus na cruz. Ele não pede: Pai, manda fogo e acaba com esse grupo que está aqui. Pai, manda todo mundo aqui para o inferno, eles merecem estar lá. Não. A oração com ele, de Jesus com Deus, é de intimidade profunda, tanta que Jesus diz: Pai, olha para eles agora, não como eles estão olhando para mim, mas olha para eles agora, como eu consigo vê-los. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Termino perguntando para você: será que eu preciso olhar para a cruz nessa noite? Claro que preciso, que a única chance de minha salvação é a cruz de Cristo. É a única oportunidade que eu tenho para ser salvo, é através da cruz de Cristo. E a pergunta que está ali é o seguinte: será que Jesus é a sua única chance de salvação? Sim. E sabe por quê? Porque Ele é o único que pode perdoar você por todos os seus pecados. Pastor Evaldo não pode, seu marido não pode, sua esposa não pode, seu filho não pode, seu vizinho não pode, seus amigos não podem, mas Jesus pode perdoar você por todos os seus pecados. E se você colocasse a cédula na frente dele: você me perdoa, ele colocaria sim, mesmo que houvesse ali milhares de pecados. A Bíblia diz que ele, tomando o escrito de dívida que havia contra nós, ele pegou e cravou essa dívida na cruz. Quando foi que ele cravou o escrito de dívida que havia contra nós? Quando ele morreu na cruz em nosso lugar. Foi aí que a sua dívida, a minha, a nossa conta diante de Deus foi cravada ali. E aí ele paga o preço no nosso lugar. Mas é importante perguntar: ele foi chicoteado? Sim. E por que ele foi chicoteado? Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele chicote não era para ele, era para mim, era para você, era para cada um de nós. A palavra de Deus fala que ele foi condenado mesmo sendo inocente. Sim. E nós, como sendo culpados diante de Deus, deveríamos ter ido para a cruz. Mas ele foi condenado inocente. Você já viu inocentes serem condenados? É possível que você já tenha visto algum inocente sendo condenado pela sociedade, inocente sendo condenado pelas pessoas maldosas, inocente sendo condenado pelas pessoas que querem o mal. Existem muitas pessoas que estão condenando inocentes. Jesus foi um inocente condenado, porque na verdade o culpado é eu e você, somos nós. Os culpados somos nós, e nós é que deveríamos estar lá. E no entanto, ele assumiu o meu e o seu lugar. A palavra de Deus diz que ele também recebeu uma coroa de espinhos. Recebeu. Agora, quem é que tinha que utilizá-la? Era eu e você. Os espinhos que foram dados a Jesus deveriam ser fincados em nós, porque nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, nós fizemos o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, a Bíblia diz que foi na cabeça dele que os espinhos entraram. Foi sobre ele que os espinhos vieram. Foi sobre ele que os espinhos o magoaram. E ele concordou com aquela multidão, quando a multidão disse: desce da cruz, desce da cruz. Não. E por que ele não concordou com a multidão? Porque ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém na terra poderia tomar o lugar dele. Por isso, nessa noite eu quero que você reflita comigo: será que você precisa desse Jesus que te amou tanto, que deu a sua vida por você? Será que você precisa desse Jesus que pode mudar a sua história, que pagou um preço terrível, que sofreu terrivelmente, que ficou 6 horas pendurado naquela cruz em agonia por mim e por você? Será que você precisa desse Jesus que ressuscitou no 3º dia e que diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá?
Será que você precisa desse Jesus que muda a história, que transforma o coração e que estende a mão para você? Só depende de você. Aquela multidão pediu para ele descer. Talvez hoje não seja o dia de pedir para ele descer, mas seja o dia de pedir para ele entrar. Porque a Bíblia diz lá no finalzinho do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você crê nisso? Então eu queria convidá-lo para curvar a sua cabeça agora. Eu não sei como você está. Talvez tenha entrado aqui nesse templo para assistir uma programação, talvez tenha entrado aqui para ver mais um evento, mas nessa noite eu queria que você olhasse quem deu a vida na cruz por você. Eu queria que você olhasse quem fez o maior sacrifício por você, quem entregou a maior dádiva por você, quem te deu o maior perdão. Jesus. Ninguém te amou como Jesus, ninguém te perdoa como Jesus, ninguém pode te oferecer o que Jesus te oferece, que é a vida eterna. E é por isso que eu nessa noite quero convidar você a olhar para Ele, mas não é olhar com pena, não é olhar dizendo coitado, não é olhar dizendo sofreu demais, não, mas é olhar dizendo: Jesus, esse é o meu lugar, esse lugar é meu, essa cruz é minha, mas eu sei que o Senhor fez isso porque me ama, e eu quero te amar por toda a minha vida, e eu quero colocar a minha vida nas suas mãos, e eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, que o Senhor direcione a minha vida, que o Senhor cuide da minha vida, que o Senhor salve a minha vida. Jesus, eu quero colocar a minha vida, a minha história, a minha família nas mãos do Senhor. Você deseja isso? Se deseja, eu quero convidar você para erguer a sua mão agora, onde você está, dizendo: pastor, eu preciso de Jesus nessa noite. Eu quero colocar, estou vendo sua mão lá atrás. Você pode tirar o foco um pouquinho do meu rosto? Isso, obrigado. Quem mais? Estou vendo aqui na frente. Tem mais alguém que quer colocar a sua vida nas mãos de Jesus nessa noite? Pode erguer bem alta a sua mão. E eu quero ver você. Estou vendo aqui na frente. Estou vendo você também. Na galeria tem alguém? Estou vendo vocês dois lá em cima. Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém? Estou vendo você aqui. Glória a Deus. Quem mais? Eu preciso de Jesus, pastor. Estou vendo você aí atrás. Eu preciso de Jesus. Eu preciso. Eu não posso ser insensível a esse sacrifício. Eu não posso ser insensível à cruz. Eu não posso olhar para essa cruz e achar que isso foi por qualquer motivo. Isso foi um ato normal. Não foi, não. Foi algo muito terrível. Mas foi porque Ele te amou como ninguém te ama. Ele te amou para sempre. Ele te amou para que você viva com Ele para todo sempre na eternidade. Você crê nisso? Se crê, então eu quero convidar você para erguer a sua mão para Ele. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Pode erguer a sua mão. Estou vendo você aqui na frente. Por favor, erga a sua mão onde você estiver. Eu vou pedir você que ergueu a sua mão para ficar em pé agora. E eu quero orar com você e por você nessa noite. Você que está aqui embaixo, aí no seu lugar, na galeria também, levante-se aí onde você estiver. Você que ergueu a sua mão, você que não ergueu, eu preciso de Jesus nessa noite, pastor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Erga-se agora, fique de pé onde você estiver, em nome de Jesus. Na galeria também, se tem alguém, pode ficar em pé onde você estiver. Você jovem, adolescente, senhor, senhora, adulto, fique de pé agora. Declare: eu preciso de Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu quero fazer a vontade dEle. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele cuide de mim. Eu quero que Ele me dê a vida eterna. Você deseja isso? Pode ficar em pé onde você está. Estou vendo várias pessoas na galeria aqui embaixo também. E nós vamos orar agora, clamando a Deus. Quem sabe essa é a noite que Deus vai dar uma guinada na tua vida. Quem sabe essa noite é a noite da tua mudança, é a noite da transformação. Quem sabe é a noite da cura, da libertação na sua vida. Então fique de pé agora, em nome de Jesus. E nós vamos estar orando agora, clamando a Deus pela sua vida. Feche os seus olhos. Pai, olha para esse lugar. Olha para as pessoas que se colocam em pé. Coloca os seus olhos sobre elas agora. Cada uma delas está dizendo: eu preciso de Jesus. Eu creio em Jesus. Eu deposito a minha fé em Jesus. Eu deposito a minha esperança em Jesus. E eu quero Jesus para sempre na minha vida.
Senhor, entra nesses corações, faz morada na vida daqueles que estão ali na galeria e na vida desses que estão aqui embaixo. Cada vida dessa é preciosa aos olhos do Senhor, porque foi por elas que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, faz morada nesses corações, permite que de hoje em diante eles possam experimentar uma nova alegria, um novo propósito, e que possam te servir por toda a eternidade, não só aqui, mas na eternidade com Jesus. Senhor, toma esses corações. Eu oro por outros tantos que estão aqui, que ainda não têm um compromisso com o Senhor, pessoas que estão distantes, pessoas que ainda estão reticentes na sua fé, pessoas que estão indiferentes ao teu sacrifício. Senhor, toca nos seus corações nessa noite, que antes de se deitarem, reconheçam que o único que os ama de verdade é Jesus, que a única pessoa que pode lhes salvar é Jesus. Toma, Senhor, cada vida aqui, derrama a tua graça sobre cada um. Eu oro, consagro essas vidas no teu altar e oro agradecido em nome de Jesus.